século XXI, da TechDai. Caramba! Ah, tá. Né, da TechDai, que é uma pós do IFE. Bom, como eu estava falando, para essa semana eu optei de escolher uma das metodologias ativas, né? Porque eu acredito que vocês, em sua maioria, né, como muitos me relataram, são docentes, né? Então eu optei por trazer uma metodologia ativa que eu estou aplicando, que tem sido algo que eu tenho visto resultados muito satisfatórios com os alunos, e alguns de vocês citam também nos relatos de vocês, que já vivenciaram, já ouviram alguns relatos, então eu acho que é importante compartilhar. Tem um dos fóruns que eu estava lendo hoje, que a pessoa fala, né, da dificuldade de trabalhar com algumas metodologias ativas, por desconhecer, né, por não ter um embasamento teórico, para tanto ouvir falar, tem vontade, mas muitas vezes a escola não oferece, né, a instituição que trabalha não oferece esse conhecimento, né, e aí teve um outro colega de vocês que falou muito sobre essa questão da formação continuada, e eu até ressaltei, assim, um dos grandes problemas do processo formativo da gente enquanto docente é que o pessoal traz as abordagens novas, mas eles fazem ali aquela aula de 1 hora, 2 horas, às vezes um curso de 40 horas, mas eles esquecem que a gente precisa ter o processo de ter um acompanhamento daquilo que está sendo feito, compreende? Então, assim, eu vou falar, por exemplo, sobre a aprendizagem baseada por projeto aqui com vocês. Mas isso sendo oferecido dentro das escolas, tem que ter aquele processo de você ser acompanhado, de você ver se está funcionando, de ter os momentos de estudo, de relatos, de trocas, né? Às vezes a gente vai procurar fora da nossa instituição coisas de sucesso, sendo que dentro da nossa instituição a gente tem vários colegas com casos de sucesso, de atividades, de planos. E dentro da aprendizagem baseada por projeto, que foi a que eu escolhi, ela fala muito e traz muito essa importância de você trabalhar com o outro, de conhecer o trabalho do outro, né, dessa forma, dessa interdisciplinaridade que a gente fala tanto no discurso, mas às vezes se perde na prática, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela, para começar. Eu vou passar algumas coisas, e aí depois a gente abre para pergunta, tá? Porque eu não fico vendo o fórum enquanto eu estou falando. E cuidado, que às vezes eu fico com uma matraca, e aí, às vezes passa, né? Mas deixa eu abrir aqui. Só me confirma se vocês estão vendo. Sim. Então, ótimo. Ok. Sim, tranquilo. Pronto. Então, gente, o que é essa aprendizagem, tá? Baseada por projetos. Ela surge aí mais ou menos no início aí de 1900, Project-Based Learning, né? Eu não sou muito boa em inglês, não, tá? E aí, ela vai surgir lá nos Estados Unidos, né? Quando John Dewey, ele traz a ideia de que aprender, você aprende muito mais quando você está fazendo. Essa ideia, gente, do aprender fazendo, hoje ela está muito alta, muito em voga, quando a gente traz aí a ideia do maker, ou do mão na massa, né? Nas atividades, mão na massa. Quando você, às vezes, vocês estão ali até no Instagram, né? E tem eu não sei, depende muito do que você segue, né? Os algoritmos, eles te conduzem, mas tem aquela possibilidade de você ver, tire seu filho das telas, coloque assim, bote ele para fazer, e aí tem vários tipos de atividade para você trabalhar com a criança, que é colocando a mão na massa ou aprender fazendo. Então, ele traz essa ideia, que é uma ideia que vem romper o que eles perceberam que não estava funcionando dentro do processo educacional. E o interessante, ela fica muito forte dentro dos cursos de medicina, né? Principalmente também a aprendizagem baseada por problemas. Ela se torna muito forte dentro dos cursos de medicina. E por que ela é considerada uma metodologia ativa, né? Por esse ato de colocar o aluno dentro do centro do processo de aprendizagem, né? De colocar o aluno para fazer.
tá? Tem um outro livro, só um instante, gente. Que eu tenho que, senão eu esqueço. Esse livro, tá? Ele não é sobre aprendizagem baseada por problemas, mas eu posso depois colocar para vocês verem. Vocês não estão vendo ainda, né? Que vocês estão vendo a minha tela. Mas eu tenho um livro que se chama Como Aprendemos, uma abordagem científica da aprendizagem e do ensino. Eu vou colocar o nomezinho no chat depois para vocês. Ele é um livro que ele vai trazer aí a importância dessa aprendizagem com significado, a importância de trazer essa metodologia ativa dentro desse processo de aprendizagem. É muito bom esse livro e vale a pena, tá? Deixa eu colocar esse videozinho aqui para a gente ver, que é rapidinho, tá? Estão vendo a minha tela? Sim. Então, pronto, tá? Rapidinho esse vídeo. Professora, o vídeo é sem áudio mesmo? Minha gente, é sério que vocês estão um tempão sem áudio? É, só a imagem. Eu fiquei na dúvida Não. se era porque é sem áudio. Então, deixa o vídeo para lá, tá? Eu vou falando e tudo, e eu compartilho É porque
Na tela, gente, eu não vejo os comentários. Ou vocês falam, ou eu não vejo, porque quando eu estou reproduzindo a minha tela, entendeu? Eu não consigo ver, então vocês têm que me dizer. Está passando sem áudio. Passando sem áudio. Não, então deixa para lá, vamos sem o vídeo, entendeu? Eu vou parar o vídeo e vou reproduzir outra coisa, porque senão não tem sentido. Mas eu mando os links de todo o vídeo para vocês verem depois, tá? Ok. E ainda bem que você falou, senão eu nunca ia ter. Mas vocês veem depois. Às vezes acontece. Nesse caso, ó, esse aqui era o livro que eu estava falando, tá? Que é muito bom, por sinal. Deixa eu parar aqui para começar de novo. E eu já não passei ele por aqui, porque ele já... Estão vendo? Sim. Não. Sim. Então, deixa aqui o vídeo, eu mando depois para vocês. Estamos ouvindo. Estão ouvindo? Sim. Tá. Então, tá, gente. Então, a aprendizagem baseada por projeto, que ele estava trazendo no vídeo, ele estava trazendo um exemplo de como você consegue aplicar a aprendizagem baseada por projeto a partir de situações, né, da vida do cotidiano. E que ela aproxima, né, esse tema, né, ela aproxima, por ela trazer esse problema do cotidiano, ela aproxima da realidade dos alunos. Pronto. Então tá, o que a aprendizagem baseada no projeto ela propõe? Ela propõe que a gente tem um grande problema a ser resolvido. Então, normalmente, a questão problema, ela vai dizer assim, como que nós podemos, e aí você descreve essa possibilidade, tá, de solução, ok? E aí, de problema. Agora, a gente não pode ser um problema que é um problema, assim, muito direto, tá? Então, como podemos solucionar a ausência... Na minha cabeça agora eu não está vendo nada. Mas problemas muito diretos, eles não são adequados. A gente tem que pensar em problemas mais amplos. Por exemplo, como podemos solucionar o problema da ausência do saneamento básico aqui na comunidade do João de Deus? Tá? Então, para isso, você vai buscar várias alternativas. Para tentar solucionar. Então, tem que ser uma coisa mais ampla, não pode ser uma coisa muito direta. Então, ela parte do pressuposto, e isso ajuda bastante quando você envolve a interdisciplinaridade. E aí a gente passa a ter noção assim, que uma disciplina ela nunca vai ser superior à outra. As disciplinas elas vão caminhar junto, tá? Então, quando eu envolvo, não precisa ter todas as áreas envolvidas, mas como envolvo as outras áreas, isso torna o projeto muito mais rico. Dentro do IFE, eu consigo ter as duas experiências, por exemplo. Eu já tive projetos que eu trabalhei com a partir como os alunos podem construir artefatos que solucionem problemas do semiárido a partir da tecnologia, que valorizem o semiárido a partir da tecnologia. É um problema que os nossos alunos estão solucionando e que está envolvendo eu, que sou professora de pedagogia, dar sugestões, né? Significa dizer, gente, que de fato eles vão
conseguir, eles não vão conseguir solucionar, né, todos os problemas relacionados ao semiárido. Mas eles estão construindo, estão pensando e o respeito mútuo. A gente sempre tenta trabalhar nas aulas, né, nos momentos das atividades. A gente faz as trocas, então, às vezes, se está com determinada função naquela aula, é o relatório que está sendo feito, que eles já estão acostumados a trabalhar juntos, você pode, normalmente, às vezes, o pessoal gosta de trabalhar colocando os grupos, dividindo as famosas panelinhas, né? Vai muito do perfil de cada um, essa forma de separação e tudo, você que vai decidir com a sua equipe, como vai trabalhar. O que é que muda, né, dentro desse cenário? Assim, ao contrário de métodos que a gente considera mais tradicionais, né, o simples trabalho em equipe, né, a gente passa a atuar com os alunos como orientadores. Então, às vezes,
Eita, que essa aula minha tá movimentada, viu? Vocês não estão com sorte, não. Isso é a primeira vez na minha disciplina. Eu dou essa disciplina faz 2 anos. Dou aula todo mês no EAD. Nunca a minha internet caiu tanto como cai na aula de vocês. Impressionante. Vai dar certo, vai dar certo. Não, engraçado é eu lá na tela, dizer assim, gente, aí o que vocês estão falando para ninguém, né? Aí quando eu saí, vi que tinha caído. Não, mas vamos lá, vamos. Foi até que parte, gente, que ficou falando. Chegou a alguma parte, vocês chegaram a ver? Estava no Word Art ou não? Que eu tinha colocado uma tarefinha para vocês fazerem. Deixa eu compartilhar aqui. Ai, meu Deus. Tá. Vocês estão vendo? Sim. Pronto. Então, gente, a ABP, tá? Deixa eu ver se eu volto. Ela tem essa proposição de tentar fazer o relacionamento entre prática, entre teoria, entre você identificar as realidades sociais, trazer experiências, considerar a realidade de mundo que os alunos trabalham. E aí eu citei até um exemplo, que tem uma colega de vocês que falou que muitas vezes fica pensando como trabalhar metodologias, abordagens diferentes, até mesmo na educação infantil. E aí eu me lembrei que um projeto de aprendizagem baseada, projeto que eu trabalhei, que era a questão das casas, que ele queria trabalhar a identidade das crianças, delas se reconhecerem, né, pertencentes a uma família, e aí ela também fez uso nesse trabalho que eu estava lendo, e ela fez uso da aprendizagem baseada para o projeto para trazer a experiência de onde que as crianças vivem, né? Qual é o lugar que elas vivem? E aí ela trabalha até a questão da questão social, porque ela traz vários estilos de casas diferentes, várias famílias diferentes, né, dentro, que passam por necessidades, outras famílias que nem têm a mesma necessidade que o outro, né? Então, as particularidades, e ela trabalhou várias e várias atividades. Eu vou até compartilhar, porque eu acho que vai ajudar bastante a colega de vocês aí do grupo que trabalha, ou quem trabalhar com a educação infantil vai poder visualizar. E ela também se utilizou, essa professora, ela também se utilizou da contação de história das casas, dos 3 porquinhos. Então, ela fez várias atividades que puderam trabalhar com vários eixos, com várias disciplinas, envolvendo aí essa interdisciplinaridade. Sendo que, no caso da educação infantil, muitas vezes as atividades é um único professor, né, que faz tudo, e acaba que não fica tão visível esse contato com o outro professor, a não ser que outras turmas também apliquem tudo, tá? E o que eu tinha pedido para vocês fazerem é essa atividade do World Wall, que eu queria ver se vocês conseguem fazer aí, que é rapidinho. Vejam se vocês conseguem abrir. Ai, minha gente, é um joguinho. Veja se vocês conseguem. Tá bem, só um minuto. Se não conseguir, ai, meu Deus. Ai, morri. Eu já morri. Morri 2 vezes. Ai, eu sou ruim para fazer esse jogo no celular.
Deixa eu colocar aqui no chat. Ai, meu Deus, não. O chat está querendo e eu. Deixa eu ver se eu consigo mandar para vocês no chat. Sou péssima. Já joguei, já. Já jogou? Pronto. Olha aí, mas também, mulher, só você jogou, vocês sei não, viu? Só aparece você tendo jogado. Eu joguei também. Não tem um dizendo que já jogou. No celular. É porque eles estão escrevendo. Tem muita gente que já jogou. Então, pronto. É porque às vezes ele não atualizou e não aparece aqui, porque eu botei para atualizar. É só para vocês verem, né, que é uma possibilidade de vocês usarem e que mexe um pouquinho aí, os alunos gostam, né? A gente dá aula, eu dou aula no. Foi o meu link de adição? Ai, que droga! Mas depois eu compartilho, é só para movimentar um pouquinho. Deixa a gente continuar, porque já está bem adiantado aí o andar da carruagem. Então, vejam, gente, quais são os passos dessa aprendizagem, né, baseada por problema que a gente deve utilizar? As escolas, gente, elas precisam promover, quando a gente resolve incorporar, trabalhar, né, é importante que as escolas, elas promovam esse momento, esse encontro entre os docentes das diversas áreas para criar esses projetos, né, e propor. Daí a gente faz as análises, promove divisão, como é que vai ser feito esses trabalhos em grupo, tudo isso. Então, aqui são os passos que a gente tem que seguir. Tem um material específico da aprendizagem baseada por problemas, considerando também esse contexto interdisciplinar, que é outro material que eu vou disponibilizar para vocês conhecerem, porque é bem legalzinho, porque ele descreve cada uma das fases, dos passos, o que é que você tem que fazer. A gente vai ver aqui rapidinho, mas no livro em si é um livro bem curtinho, acho que não tem 40 páginas, você faz uma leitura rápida e consegue ali ter mais ou menos uma noção de como aplicar de fato, tá? Então, o que é esse encontro entre os docentes, tá? É a reunião com a equipe que vai desenvolver o projeto, que pretende desenvolver um projeto e aplicar com os alunos. Então, você tem que se dedicar, gente, um momento para estudar o projeto. Às vezes a gente diz assim, por que muitas vezes a interdisciplinaridade não funciona? Porque a gente, vamos fazer, mas a gente não segue todas as etapas da interdisciplinaridade, os momentos de avaliação, de encontros, de debates. Então, aplicar essas abordagens, elas exigem da gente mais desse processo de estudo, de construção, porque ela rompe, porque ela vai trazer a percepção de cada um, né? Então, assim, normalmente a gente executa em 4 a 8 semanas os trabalhos, né? A gente tem que definir quem é o público-alvo, o que, que a gente vai fazer em cada uma das etapas dos projetos, como que a gente vai executar, que situação, problema a gente consegue incluir, assim, desenvolver que seja, de fato, algo que mexa ali com os alunos, né? O domínio de aprendizagem. Quando a gente vai apresentar para os alunos que a gente vai trabalhar com o projeto, a gente precisa explicar um pouquinho dessa aprendizagem, qual é a proposta, fazer com que eles se envolvam. Determinados autores, eles sempre vão dizer que o bom é que você construa o problema com os alunos. Eu, às vezes, gosto de trazer 2, 3 problemas diferentes para que eles deem a opinião, né? Qual o problema que eles acham que mais faz a cara deles, né? Qual é o problema que mais vai estimular? Por exemplo, eu já tive um grupo da licenciatura em computação que eu trabalhei, que eu dei 2 problemas para eles. Um relacionado à questão do como que a tecnologia pode ajudar na prevenção, na manutenção, né, do Rio São Francisco, né, que banha aqui a nossa região.
E outro problema que era como que a tecnologia poderia contribuir para o processo de ensino e aprendizagem das pessoas com deficiência. E foi muito engraçado dentro desse momento, porque metade da turma quis um tema e a outra metade quis outro tema, né? Ficou meio que empate. E como eu estou trabalhando com os meninos da licenciatura, eu me organizei com eles e a gente trabalhou os 2 projetos. Metade da turma trabalhou com a temática, e aí duas equipes trabalharam com essa temática, e a outra metade da turma trabalhou com as outras com a outra temática, que foram outros 2 grupos. E foi bem interessante, porque eles, de fato, construíram um jogo, que a gente até que tem que validar ainda esse jogo, que é para trabalhar com os alunos com deficiência, né? E o outro construíram cursos, construíram sites, construíram vários materiais que foram frutos desses projetos. Então, a proposta, ela tem que ser um tema que vai adequar, que vai chamar a atenção dos alunos, né? Mas também um tema que mexe também, querendo ou não, que acaba que eu não posso escolher sobre programação, por exemplo, gente, não é minha área foco. Então, eu vou falar sobre banco de dados, não é minha área foco, eu também não vou ter segurança, a não ser que eu tenha outros professores comigo para estar trabalhando, porque mesmo que diga que eu vou ser o mediador da aprendizagem, eu vou ser um facilitador, mas eu tenho que ter algum domínio daquele conteúdo, daquilo que está sendo trabalhado, tá? Dividir em grupo, né? É necessário você dividir os alunos em grupo, é necessário separar as equipes, ver quem vai trabalhar com o quê, como é que vai ser feito esse compartilhamento de ideias, como é que você separa, se existe uma padronização, se não existe uma padronização, se você quer criar uma lista de funções onde cada um tem que fazer, descrever. Cada grupo vai ter, dentro do grupo, você tem a pessoa que é secretário, você tem a pessoa que é o secretário, o que vai fazer as apresentações, o que vai fazer as escritas. Então, tem lugares que eles querem trabalhar nessa perspectiva e tem lugares que querem toda semana que alguém ocupe uma função diferente para não ficar, para trabalhar com várias potencialidades de cada um. Tá? Então, mas é importante eles saberem das responsabilidades. Quando a gente está trabalhando com aprendizagem baseada por projeto, a gente normalmente não utiliza, não é que é contra ter prova, você pode até ter prova, mas não é o fim dela, tá? Ela quer trabalhar muito mais com rúbricas, com você verificar participação, comportamento, o conceito você verifica a partir das pequenas atividades que você vai solicitando e eles vão entregando. Na perspectiva que eu estou apresentando para vocês na aprendizagem do projeto, ela é, na concepção aqui, mais interdisciplinar. Então, é necessário ter esse momento onde eles vão realizar pesquisa, onde eles vão discutir as possíveis situações, o que é importante dentro do cotidiano, o que precisa ser mais detalhado. E é interessante vocês perceberem que, apesar de ter o mesmo problema, às vezes eles colocam o mesmo produto, mas por exemplo, dentro do meu grupo, de um grupo que eu trabalhei da licenciatura, eu dei o mesmo problema e eles optaram, como a gente vai fazendo um acompanhamento, né, semanalmente, eu vi que 2 grupos tinham criaram sites, certo? Como produto do projeto, o deles era um site informativo. E aí foi interessante ver que, para a construção desse site, eles buscaram textos diferentes, eles tinham percepções diferentes dentro dos sites. Por exemplo, um site era um site muito mais interativo, de colher como se fosse mais denúncias, entendeu? Tinha algumas informações, mas eles queriam colher as denúncias, queriam buscar saber quem estava poluindo o rio, o que é que estava sendo feito, a degradação. E já outro não, já outro tinha essa característica muito mais de proteção, de explicar a importância do rio, de trabalhar. Então, apesar de ter um produto que supostamente seria a mesma coisa que seria um site, mas cada site tinha uma abordagem diferente que eles buscaram, textos, informações, foram diferentes na busca. E isso foi muito rico, valioso, né? Então, também tem essa questão de que a maturidade, o trabalho vai de acordo com como você vai fazendo também esses acompanhamentos, né? E entender, gente, que cada grupo também vai ter um ritmo. Por exemplo, teve um grupo que, no dia que a gente fez, eu sempre marco momentos de pequenas apresentações, né? Até para mostrar
que eles têm aquele momento dos colegas falarem também, darem sugestões do que melhorar, e teve um grupo que não conseguiu seguir todas as sequências do que deveria apresentar naquele dia, né? E aí esse momento ajudou também, porque os colegas trouxeram sugestões que eles começaram a ficar meio perdidos. A gente também já teve projetos onde os alunos, isso como eu trabalho com o curso técnico, como dentro do IF tem um curso técnico, né? Então, eles usaram também, eles conseguiram criar protótipos de jogo, tá? Mas é porque eles têm ali um conhecimento. Não significa dizer que os alunos da educação básica não possam, porque tem muito com relação a jogo, eles às vezes são muito autodidatas, né? Mas você não tem, eles até surpreendem a gente com determinados projetos que eles vão apresentar. As atividades de planejamento, tá? Essas atividades de planejamento dos projetos. Cada equipe, né, ela vai ter uma etapa, ela tem que seguir. Como é que ela vai solucionar o problema proposto? Qual é uma breve descrição que ela vai fazer? Quais são as referências que ela vai utilizar? Que disciplinas? Isso aqui, gente, está muito mais vinculado quando você senta com seus colegas, às vezes, para construir todo esse projeto. E você pensar dentro desse planejamento, o que eu, professor de português, vou fazer, o que o professor de matemática vai fazer, o que o professor de história vai fazer. Então, quando você está ali planejando, você tem que também pensar nas atividades que cada um dos seus colegas vão fazer, né? O que cada um vai ser responsável por trabalhar ao longo dessa metodologia, quais são as tarefas que vão ser desenvolvidas, e ter a ideia de que um sabe o que o outro vai estar fazendo, porque às vezes o aluno ele vai, né? Ele pergunta para um para desmerecer o outro e assim fazer aquele jogo, né? E a implementação, quando a gente coloca esses projetos em prática dentro das escolas, a gente precisa também pensar nessa autonomia, nessa responsabilidade que a gente vai estar colocando dentro das propostas, os prazos, o que os alunos têm que se envolver, o que a gente tem de infraestrutura para possibilitar que o aluno desenvolva o projeto, até onde os projetos podem ir, até onde eles não podem ir, né? Por exemplo, tem coisas que eu vou fazer lá dentro do IFE que às vezes eu tenho que entrar com o meu dinheiro, né? Porque às vezes não tem. Entendeu? Então, pode acontecer. E aí eu tenho um colega que diz, não, Dani, eu não quero fazer, porque eu não quero, eu não posso usar o meu dinheiro para fazer isso. Né? Eu não estou pagando para trabalhar. Eu devo receber para trabalhar. Então, a gente tem que ter esse cuidado também de que coisas a gente vai utilizar, como que a gente vai utilizar, o que é que a gente vai fazer, tá? Para manter esse projeto ou disponibilizar para o aluno aí dentro dos projetos, tá certo? Eu saí um pouquinho só para permitir que o colega entrasse. Voltaram a ver minha tela? Tá? Sim, voltou. Pronto. E aí, assim, tudo que for, às vezes, visita técnica que você quer fazer, por exemplo, nessa turma que eu estou agora com os meus colegas, nós conseguimos realizar 2 visitas técnicas para que eles conhecessem, por exemplo, o espaço mesmo da Caatinga, uma visita guiada que é uma visita guiada que a gente tem dentro do IFE, zona rural inclusiva, que é dentro, como se fosse assim, dentro da Caatinga mesmo, né? Dentro do espaço do semiárido, onde eles vão conhecer várias plantações, vários tipos de planta específicas da região. Eles conheceram também questão de produção de abelha, questão de chá, tudo isso tem dentro dessa visita do IFE Zona Rural. Né? E como eu estou trabalhando com a temática do semiárido, veio a casar. E teve uma outra visita que a gente fez para conhecer alguns animais, que são animais que a gente tem aqui no zoobotânico, que está vinculado ao exército ali, ao batalhão que tem aqui em Petrolina. Então, essas visitas, saber o que cada um vai fazer, quem vai ficar responsável, o que cada um contribui dentro do projeto para ele ser implementado, é fundamental que a gente tenha, certo?
a avaliação das atividades, como é que esse projeto, como é que essa atividade, como é que essa avaliação vai ser feita, né? Então, assim, como eu falei, dentro da aprendizagem baseada para o projeto, a gente tem as rúbricas. Rúbricas, gente, são muitas vezes pequenas, a gente chama de pequenas atividades que os alunos vão entregando, e às vezes você coloca se foi entregue parcial, se foi feito completo, se não foi feito completo, parcial, alcançou todo, aprendeu, não aprendeu. Tem alguns autores que falam muito dessa questão da autoavaliação também, que a gente coloca, tá? O aluno. Mas é importante você entender que existe a avaliação do projeto como um todo e existe a avaliação do aluno dentro do projeto e existe a avaliação e a participação dos professores que foram envolvidos dentro desse projeto. Então, quando a gente trabalha com o projeto, vai ter todas essas vertentes para serem analisadas, né? E as dificuldades que foram encontradas, como que a gente faz as apresentações finais, porque dentro da aprendizagem baseada para o projeto, você tem que ter um momento que você tem que pensar em expor para a comunidade aquilo que foi feito. A comunidade tem que participar, e aí quando a gente está falando comunidade, pai, professor, os outros alunos, entendeu? A equipe pedagógica, todas essas pessoas têm que ter esse momento dessa apresentação, de ouvir, né? E antes disso, a gente tem que organizar a casa, né? Para ver tudo isso. Que vai proporcionar os ajustes, vai proporcionar as correções, né? Após quando você apresenta primeiro para a gente, você reúne individualmente, traz as considerações, organiza a casa, mexe tudo, dá os apontamentos, diz o que é que cada um tem que fazer, o que é que pode melhorar ali, né? Para poder fazer esse grande olhar pelo projeto e proporcionar que os alunos consigam perceber o que eles podem fazer para melhorar e o que eles podem alcançar o que eles não podem, né? Porque às vezes tem coisa que a gente quer, mas os alunos não têm condições, né, de alcançar. Eles às vezes têm até ideia, mas eles não conseguem, às vezes não têm o conhecimento. E aí, às vezes, você precisa parar para ajudar, para reorganizar, para readequar tudo. É necessário ter esse momento de ajuste, de correção, de quando eles apresentam ali para você, você reúne individualmente com eles, faz as considerações. Então, todo esse momento é necessário e faz parte da abordagem. Aqui, normalmente, tem um momento que eu separo por grupo, assim mesmo, igual, de 8 às 8h15 é o grupo 1, de 8h15 às 8h30 é o outro grupo, e vou fazendo essa pequena, mesmo eles estando ali, eu sento no cantinho e falo individualmente com cada um e vou dando as contribuições e as correções. E, por fim, a apresentação dos resultados, que é onde a gente tem lugar que você coloca e faz um grande evento e apresenta tudo, ou às vezes apresenta em um evento específico, ou em eventos próprios das instituições, tá? Pátio, evento. Aqui no IFE, a gente, às vezes, assim, no pátio, a gente já faz os cartazes, já fica ali o pessoal apresentando, fazendo validação, tem momento que a gente está fazendo produto, ou jogo mesmo, eu pego ali no pátio, os meninos criam jogos e a gente vai validar aquele jogo ali no pátio, e eles vão dizendo, eu gostei disso aqui, não gostei, então tem formulário para eles preencherem com o que acharam. Então, esse momento é muito gratificante ter essa apresentação final e os alunos ouvirem dos demais, para além do professor, o que eles acharam do trabalho deles, né? E tem uns meninos que se destacam muito, tá? E aí, essa autoavaliação é aquele momento lá que eu falei das rúbricas, que eu falei lá da questão da autoavaliação, que é necessário você avaliar também, né? Chegou ao final, fez tudo. E aí, como é que eu vou avaliar? Então, eu tenho que avaliar o aluno, eu tenho que avaliar o professor, eu tenho que avaliar tudo o que funcionou e o que não funcionou dentro aí do nosso projeto, né? Dentro da nossa disciplina, tá? Aqui, gente, eram 2 videozinhos que eu tinha... Vale-me Deus. Pensei que tinha caído de novo. Ali eram 2 videozinhos que eu ia passar para vocês, mas como o outro não ouviu e já teve essa queda de energia, né, da minha internet aqui que já ficou caindo, eu não quis. Eu não quero fazer, então eu não vou passar. Então, gente, assim, dentro da minha experiência com a aprendizagem baseada para o projeto, ela tem resultados muito significativos. Eu tenho alunos que eles, de fato, se desenrolam bastante, eles evoluem muito dentro do processo, né? Só um instante.
Então, dentro da metodologia, eu tenho uma experiência de aplicar tanto no ensino médio como no ensino superior, e eles são casos de sucesso. Eu também aplico em um projeto específico, tá? Que os alunos vêm para o IFE e que a gente chama Exploradores Hacktal, que é um projeto que a gente tem e que toda semana os alunos vêm, ficam 3 horas com a gente, trabalhando a questão da metodologia, que é a aprendizagem baseada por projetos. Então, ao longo ali de 30 horas específicas, os alunos vêm para cá, vêm para a instituição e ficam com a gente trabalhando com temáticas. Então, as temáticas no ano passado que a gente escolheu foi essa questão da valorização do semiárido. E para isso, para chegar até a valorização do semiárido, a gente trabalhou com pequenos projetos vinculados, que era a questão do projeto, relacionado a como que surgiu, né? Como que surgiu o universo, como que surgiu a Terra. Tudo isso foi trabalhando com esse projeto. Depois a gente entrou em outro relacionado, por exemplo, às lendas, depois em outro para chegar até a identidade dele como pertencente à Petrolina e pertencente a essa região do semiárido, e aí daí valorização cultural, tudo isso. Então, para trabalhar um grande projeto, a gente fez pequenos projetos. E eu tenho muitos resultados satisfatórios. Então, para mim, trazer a aprendizagem baseada para o projeto é, de fato, algo que dá resultado. Eu tenho acompanhado o resultado, a satisfação dos alunos em fazer o uso. Só que o que a gente encontra enquanto barreira dentro da instituição? Por exemplo, semana passada eu tinha que ter lançado todas as notas, né, no prazo, aí tinha conselho, tinha não sei o quê. E aí, dentro do IFE, a gente estava com o calendário, está com o calendário complicado por causa da greve. Então, não deu tempo dos alunos, deram umas férias no meio do caminho, e aí o semestre voltou de novo, o mesmo semestre, e aí os alunos não conseguiram caminhar como a gente esperava. Então, a gente precisou regredir um pouquinho para poder avançar mais. Então, ele exige esse olhar da gente enquanto docente para parar e pensar assim, ó, agora nesse momento eu preciso dar uma recuada, não, agora a gente precisa avançar. Por exemplo, a gente esperava que os alunos tivessem um conhecimento de uma determinada tecnologia, por eles serem alunos do ensino médio, né, e que supostamente deveriam ter, já que a gente está pegando ali alunos do 5º, 6º semestre, e na verdade eles não tinham. Então a gente teve que dar uma recuada, replanejar para trabalhar. Então, ela tem essa vertente, a aprendizagem baseada por projeto. E muitas vezes a gente precisa ter esse cuidado de fazer as adaptações para a realidade da nossa instituição, né? O que a gente tem ali de demanda para atender também na instituição, tá? Alguém aqui já trabalhou com aprendizagem, quer também trazer seu relato de aplicabilidade, de uso, ou não? Não? Então, gente, esse é o nosso último encontro, né? Na semana que vem a gente não tem encontro síncrono. Vocês vão receber aí a liberação do material, né? Eu disponibilizo sempre às segundas-feiras. De toda forma, foi um prazer, está sendo um prazer, né? Porque mesmo a gente não tendo encontro, vai ter algumas atividades, algumas coisas, e a gente vai conversando. Eu sempre estou disponível, vocês têm aí meu zap, eu sempre disponibilizo, tiverem dúvidas, estiverem precisando de alguma coisa, vocês podem entrar em contato. Peço desculpa pelas falhas tecnológicas aí que foram além de mim, né? E eu vou mandar para vocês esse material já, tá? Para eu não me esquecer dos vídeos, para vocês darem uma olhadazinha nessas. O YouTube tem muita coisa, tem muito relato, né? Às vezes é a gente saber como procurar, mas tem muito relato de projeto aplicado, casos assim de sucesso que dão aquele estímulo assim. É claro que eu sei, gente, que diante de tantos desafios que a gente listou, né? É até complicado eu chegar e dizer, meu Deus, estou trazendo mais um problema para os meninos, né? Pensar e estudar, mas é bom quando a gente pega uma metodologia, né? Uma sala de aula que a gente consegue aplicar uma coisa e funciona, né? E a gente vê resultado. Tem resultado, gente, que ele é muito mais humano do que conteudista, né? Eu também vou ser sincera, tem resultado que é muito mais humano. Por exemplo, eu tinha
Eu tenho uma aluna que ela, quando ela foi trabalhar com a gente, ela chorava. Ela não conseguia falar porque ela se tremia, ficava nervosa, chorava. Ela avançou em conteúdo, avançou, mas ela avançou muito mais nas relações, no desenrolar, de perder o medo, né? Nessa busca de aprender como é que faz uma pesquisa, não fazer copia e cola só da IA, tem todas essas coisas que a gente vai ensinando e vai trabalhando com eles, tá bom? Então, assim, foi um prazer trabalhar com vocês, conversar um pouquinho, contar um pouquinho a minha história, ouvir um pouquinho a história de vocês, tá certo? E amanhã eu compartilho aí o link da nossa aula para os demais que não puderam vir, né? Ou que desistiram porque ficou caindo. Tem isso ainda agora para a gente lidar, tá certo? Gratidão também, viu, Raimundo? Gratidão mesmo. Para mim está sendo sempre um prazer. Eu tenho aprendido muito com essas turmas EAD. Principalmente porque parece que na EAD os meninos se soltam mais, contam mais as histórias e fica uma coisa mais legal, assim, né? Eu gosto disso porque na EAD possibilita isso, né? Os alunos contam mais suas histórias para mim do que a gente imagina, viu? Pois um cheiro, cuidem-se e a gente vai se vendo, se falando, trocando figurinhas. Nós ainda vamos nos encontrar em outros momentos.